Olá, bem-vindo à nossa aula 3. Nessa aula vamos falar dos juros compostos e agora a transformação do período e da taxa de juros. Na aula 2 a gente viu que para fazer a conta, o período e a taxa tem que estar na mesma base temporal. Se eu tenho um período em ano, minha taxa tem que estar o ano. Se eu tenho um período em dia, minha taxa tem que estar o dia. No entanto, o que é que acontece se o período ou a taxa está em base temporal diferente? Período em ano e taxa em dias ou outro exemplo desse tipo. Aí a gente tem que transformar ou o período ou a taxa de juros e é nessa aula que a gente vai entender como se dá essa transformação. Transformar o período é um processo relativamente simples, pois você faz essa transformação por meio de uma regra de 3 simples, levando em consideração o que a gente chama de ano comercial. O ano comercial é o que é mais utilizado no mercado e diz que um mês tem 30 dias, independente se o mês tem 30 ou 31 ou 28 dias. Um ano tem 360 dias e um ano tem 12 meses. O ano comercial realizado aí no mercado leva em consideração esse período, esse prazo, aí, esse tempo, beleza? Claro que no mercado existem cálculos que são feitos com dias corridos ou dias úteis, mas aí seria informação para outra aula. Mas, via de regra, no mercado se dá por meio do ano comercial. Então, fazer essa transformação é simples. Eu sei que um ano tem 12 meses. Se eu te falar que eu tenho um período de 60 dias, eu quero saber quantos meses são 60 dias. 60 dias são 2 meses. Eu tenho um período de 6 meses, eu quero saber quantos dias são 6 meses. 180 dias. Uma regrinha de 3 simples, você consegue encontrar o seu prazo, você consegue fazer essa substituição do prazo de forma bem realmente simples, levando em consideração essas informações aqui. Já a transformação da taxa nos juros compostos, ela é um pouco diferente, um pouco mais complicado, mas não é difícil. Apesar da fórmula parecer difícil, ela não é. Então vamos entender essa fórmula aqui, porque infelizmente o Excel não tem uma fórmula pronta para fazer a transformação de taxa. Você vai ter que decorar essa fórmulazinha aqui, anota, guarda aí, ou então realmente decora. E aí, digamos que eu tenho uma taxa ao mês e eu queria essa taxa ao ano, eu quero transformar o período dessa taxa. Taxa Q é a taxa que eu desejo encontrar, a taxa que eu quero encontrar, vai ser igual a 1 mais a taxa T é a taxa que eu já tenho. Digamos que eu tenho uma taxa ao mês e quero encontrar o ano. Então a taxa que eu quero encontrar é o ano, a taxa que eu já tenho é minha taxa ao mês. Elevado a o número de períodos que eu quero encontrar, dividido pelo número de períodos que eu tenho, tudo isso menos 1, mas eu vou explicar por meio de um exemplo e vai ficar muito mais fácil compreender como transformar a taxa. Então, imagine que eu quero transformar uma taxa de 12% ao ano em uma taxa ao mês. Normalmente as pessoas pegariam essa taxa de 12% ao ano, dividiria por 12 meses e encontraria 1% ao mês. Só que nos juros compostos não é assim que faz. Se fosse nos juros simples, sim, estaria certo, mas nos juros compostos não é assim. Eu tenho que usar essa formulazinha aqui. Mas vamos lá extrair as informações para depois a gente substituir na fórmula. A taxa Q é a taxa que eu quero encontrar. Eu quero encontrar minha taxa ao quê? Eu quero encontrar minha taxa ao mês, porque eu tenho ela ao ano e eu desejo encontrar ao mês. A taxa T é a taxa que eu já tenho. Qual é a taxa que eu já tenho? 12%. Coloco o sinalzinho de porcento ali. O número de período, N per Q, é o número de períodos que eu quero encontrar. Veja, se eu quero encontrar minha taxa ao mês, o período é um mês, porque eu quero minha taxa ao mês. E N per T é o número de períodos que eu já tenho. Como a minha taxa é de 12% ao ano, logo o período da minha taxa é um ano. Beleza, extrair as informações. Mas veja que aqui eu tenho um mês e aqui eu tenho um ano. Aí eu não vou conseguir fazer a conta, porque eu estou com um período em mês e outro em ano. Eu tenho que deixar os dois na mesma base temporal, no mesmo período. E que período eu deixo? Você escolhe, qualquer um. Você pode deixar os dois em dias, os dois em anos, os dois em semestre, os dois em meses, os dois em bimestre. Você escolhe o período que você quer deixar, desde que os dois estejam com a mesma base temporal. Aqui para mim é mais fácil transformar um ano em 12 meses. Eu sei que um ano tem 12 meses. Agora sim eu posso fazer a conta. Um está em mês e o outro está em meses. Dá para fazer a conta e eu tenho que substituir nessa fórmula aqui. Mas aí para substituir nessa fórmula, o Excel vai nos ajudar. Primeiro passo, eu vou digitar um igual, beleza? E vou abrir 2 parênteses. Então, abrir 2 parênteses. Vou digitar 1 da taxa, 1 mais a taxa que eu tenho. Quem é a taxa que eu tenho? 12%. Vou clicar aqui em cima do 12%. Fecho o primeiro parênteses para ele fazer essa soma. Vou fazer agora o elevado. O elevado no Excel
é o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Digito ele, ele não apareceu ainda. Quando eu dou espaço, aí sim ele aparece. Abro outro parêntese e vou fazer número de períodos que eu quero. Quando NPER que eu quero, qual é? Um mês. Clico no 1, tá aqui já. Dividido pelo número de períodos que eu tenho, que é 12 meses. Cliquei aqui. Fechei esse parênteses, né? Então fechei o outro parênteses e vou fechar o último aqui, ó, que é o branquinho ali. Então eu já fiz essa conta de dentro da fórmula aqui, ó. 1 mais a taxa que eu tenho elevado ao número de períodos que eu quero, dividido pelo número de períodos que eu tenho. Essa conta já foi feita, agora eu digito menos 1 e dou um Enter. Ele vai me achar ali, ó, 0,09488,793. No entanto, isso aqui está na forma unitária. Para eu deixar em percentual, eu venho aqui, ó, página inicial, clico no percentual e aumento o número de casas decimais para quantas eu quiser. Então veja que uma taxa de 12% ao ano não é 1% ao mês, é 0,9489 ao mês. Opa, ao mês. Tá ali a minha taxa ao mês. Mas vamos para mais um exemplo para fixar esse cálculo aqui. Imagine agora que eu tenho uma taxa de 15% ao mês e eu quero transformar essa taxa em ano. Quanto seria uma taxa de 15% ao mês em ano? Primeiro, a taxa que eu quero é em ao ano. Ali. A taxa que eu já tenho, quem é? 15. Taxa que eu já tenho, 15%. Não esquece o porcento. O número de períodos que eu quero a minha taxa em quê? Em um ano, porque minha taxa é ao ano. Um ano. Beleza. O número de períodos que eu tenho, a minha taxa não é ao mês, 15% ao mês, então aqui o meu período é um mês. Beleza, já extraí minhas informações, agora será substituir na fórmula. Mas aqui eu tenho um ano e aqui eu tenho um mês. Eu tenho que deixar os dois na mesma base temporal. Posso deixar os dois em meses, posso deixar os dois em anos, posso deixar os dois em dias, ou seja, você escolhe. Aqui para mim é mais fácil eu transformar um ano em 12 meses. Aí vai ficar mais fácil para realizar a conta. Já tenho as variáveis, agora é substituir na fórmula. Primeiro passo, dou igual e abro dois parênteses. E vou fazer 1 mais a taxa que eu tenho. A taxa que eu tenho, 15%. Fecho o parênteses dessa soma e vou fazer agora o elevado. O elevado, como sempre, o circunflexo, o chapeuzinho aqui, ó. Apertei ele, dei um espaço, ele apareceu. Vou abrir outro parênteses para fazer o número de períodos que eu quero dividido pelo número de períodos que eu tenho. O número de período que eu quero são 12 meses, dividido pelo número de período que eu tenho, um mês. Fecho esse parênteses aí, fecho o último parênteses e digito menos 1. Tá lá. 4,350250. No entanto, ainda não está na forma percentual. Para deixar na forma percentual, eu venho aqui em página inicial, clico no símbolozinho do percentual, ele vai me dar, posso aumentar as casas decimais, né? E ele vai me dar 435%. Isso aqui é ao ano, beleza? Essa taxa aqui, para quem não sabe, muitas vezes é a taxa que já foi cobrada no cartão de crédito e você se atrasa aí um ano, você paga esse valor de taxa. Espero que tenha ficado claro. Grande abraço e até a próxima aula.